Então, nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia, né, esse coronavírus, e as pessoas ficam muito ansiosas, nervosas, o medo também provoca muita ansiedade, o estresse, e a gente pode ver o quanto que temos a contribuir com as plantas medicinais, ou seja, o quanto que as plantas medicinais têm a contribuir com a nossa saúde nesse momento, né? Especialmente no que diz respeito às tensões nervosas. E para isso, a gente tem, aqui eu estou com um guia de plantas medicinais, entre esse aqui tem outros importantes comprovados, né, de plantas comprovadas cientificamente, que contribui nesse cenário que nós estamos vivendo com a questão dos calmantes, das plantas calmantes, que contribui para diminuir a ansiedade, diminuir o estado nervoso que as pessoas ficam, né? Ajudar a relaxar um pouco, a dormir melhor. Tem pessoas que eu encontro que dizem, eu não estou conseguindo dormir desde que isso tudo começou. Eu digo, toma um chazinho de erva doce, erva cidreira, camomila. Então são plantas comuns, fáceis de encontrar do dia a dia das pessoas e que vão contribuir sim para ajudar a gente a equilibrar o nosso sistema nervoso, porque é a primeira coisa que é atingido quando a gente vive uma situação de tensão como essa que estamos atualmente. E também as plantas que contribuem para as síndromes gripais, né? Como o hortelã da folha grossa, a própria erva cidreira também, o manjericão, o mastruz. Então, conhecendo as plantas, para que serve, a gente vai ter uma contribuição importante por parte dessas plantas para ir nos ajudando a equilibrar nossas tensões e nosso organismo, né? Não quer dizer com isso que já é a cura do coronavírus, que o pessoal está muito ansioso para saber o que é que vai curar. Mas elas vão contribuir para ajudar a gente a se equilibrar energeticamente, como é o caso da informação que a gente tem no método bioenergético. O desequilíbrio energético é o que causa as doenças. Então, se tem algo que vai nos ajudar a equilibrar, a manter um pouco a calma, até a própria respiração vai ser melhor, né? E as tensões vão diminuírem. Isso é grande contribuição para outras questões de saúde, para o enfrentamento de outras questões de saúde, né? Então, temos contribuições importantes a dar, desde enquanto plantas medicinais, desde que as pessoas conheçam as plantas e os seus efeitos, que elas, em alguns casos, com certeza, elas não vão curar por completo aquela situação. Até às vezes tem situações crônicas que a pessoa quer curar com o chá, aí também não é dessa forma. O chá ele vai contribuir a equilibrar e até vai ser complementar em alguns tratamentos, né? Eu estou falando do chá, mas tem os fitoterápicos também, que são grande informação importante para quem faz uso da medicina natural, como é o meu caso. Eu uso os fitoterápicos, são medicamentos à base não, de plantas. Tem um medicamento à base de planta e tem um medicamentos de plantas, são os fitoterápicos. Enfim, continuamos a buscar, né, as informações necessárias diante daquelas situações que a gente tem e vendo quais as plantas que contribuem e que vão trazer efeitos. Outra coisa importante, o efeito de uma planta não é imediato, como é uma injeção, né, com um remédio alopático de grande teor. Nós vamos ter um processo mais lento, até porque as plantas elas contribuem para recuperar o nosso estado físico, emocional, físico, como que eu diria? Perdi a palavra. Então, nós vamos ter grandes contribuições das plantas medicinais em várias fases da nossa saúde, né? Em várias condições, por exemplo.
Só que a gente precisa conhecê-las e saber quais as que vão contribuir mais de acordo com a condição de cada pessoa. Esse também é uma informação importante, porque aquela planta que pode servir para mim, talvez ela não vai fazer o mesmo efeito para outra pessoa, ou vai precisar de outras plantas complementares. Por quê? A planta medicinal, ela refaz o nosso organismo. Ela tem esse poder de refazer. Nesse refazer, aí é onde tem uma informação importante que às vezes as pessoas não percebem ou não entendem. Não vai ser igual para todo mundo, porque o meu organismo pode necessitar de uma tal quantidade ou um tal elemento de tal planta. Outra pessoa, o seu organismo pode ter outras necessidades. Então por isso que alguém toma um chá, ou um lambedor, ou um xarope e diz, para mim não fez efeito. O outro diz, para mim foi ótimo, foi maravilhoso. Porque vai de acordo com a necessidade de cada pessoa. Não é igual para todo mundo. Como também, cada planta medicinal, ela não tem só um efeito. Ela tem várias contribuições. Ela pode servir para várias coisas. Isso tudo vai depender das condições que a gente tem, do que ela oferece e o que o meu organismo precisa. Por isso que o conhecimento do método bioenergético para mim é muito necessário nesse momento, porque ela vai identificar a planta, as contribuições que aquela planta tem a oferecer, e vai identificar o meu organismo, quais as necessidades que ele tem e de quais plantas ele vai precisar. Então, é um trabalho muito minucioso, mas é muito interessante de ver que existe aí uma identificação de cada pessoa, de cada organismo, a partir da sua necessidade, com tal ou tal planta. Por isso que é muito importante esse conhecimento para fazer o uso responsável, racional, buscando esse equilíbrio que o nosso organismo precisa quando ele está fragilizado. Então, às vezes uma pessoa vai sentir uma dor de barriga, pode ser um alimento que ela comeu, exagerou, ou o seu organismo não se dá bem com aquele alimento e condicionou aquela dor de barriga. Outra vez, não vai ser nada que comeu, vai ser uma questão de sistema nervoso. Passou por uma situação de estresse, passou por uma situação de tensão, e a forma de reagir é no intestino, os processos intestinais, então vai gerar uma dor de barriga. Então, cada problema de desequilíbrio na saúde, ele tem uma origem. Por isso que não é cuidar daquele sintoma, mas é cuidar da origem. Para isso é importante saber o que aconteceu com você, o que aconteceu com essa pessoa que está passando por essa necessidade. Por isso, quando a gente faz o trabalho com as plantas medicinais, a gente não vai ver só o sintoma que aquela pessoa está dizendo. A gente vai perguntar, saber o que houve, como é que você está, passou por alguma situação de sistema nervoso, está passando por algum problema que está lhe gerando insônia, está passando por alguma fase de processos físicos. Então, o sintoma tem que ser analisado para saber qual é a causa, porque dependendo da causa a gente vai saber quais as plantas que vão agir naquela causa. E em determinada quantidade, em determinadas condições de complementariedade das plantas ou não. Então são muitas informações importantes que, para fazer o uso das plantas medicinais de forma consciente e responsável, elas são muito valiosas e elas têm que estar no conhecimento das pessoas. Alguns da área da saúde, especialmente médicos, não aceitam o uso das plantas medicinais. Eu, particularmente, já tive discussões sérias com 2 profissionais médicos por conta das plantas medicinais. Por isso a gente vai dizer, não é para usar porque o povo não conhece, então não vamos usar. Não,
o que nós da educação popular em saúde, o que nós da fitoterapia indicamos é: temos que colocar para a comunidade esses conhecimentos, para que todos, o máximo possível, adquiram bem os conhecimentos, para poder fazer esse uso com tranquilidade. E não negar o conhecimento que já existe, que já é comprovado, porque as pessoas não saberão usar ou porque vão correr riscos de se intoxicar com uma planta. Não. Fazendo o conhecimento adequado, as pessoas vão ter mais segurança de utilizar e vão saber melhor e contribuir mais para a sua saúde. Por quê? Os primeiros responsáveis pela nossa saúde temos que ser nós mesmos. Essa é uma aprendizagem que para mim é muito importante. Os primeiros responsáveis da sua saúde, tem que ser cada um. Os médicos, eles têm que contribuir, sim, dar a sua contribuição a partir do seu conhecimento, é necessário e importante. Mas eu tenho que ser a primeira responsável por isso. Até porque um remédio, por melhor que ele seja, se eu tomar na hora errada, ou às vezes errada, eu vou estar contribuindo para prejudicar minha saúde. Então, isso já é um elemento importante para dizer: eu sou a primeira responsável pela minha saúde. Então, todas as informações que eu tiver sobre o que é que faz bem para a minha saúde, elas são benéficas para mim e elas são importantes. Por isso, a gente faz essa convocação das plantas medicinais para a comunidade. Conheça, utilize, aprenda, se reeduque, porque aquelas práticas erradas, não adequadas, elas precisam ser reeducadas para que assim a gente garanta de manter a nossa cultura, de manter o nosso legado dos povos indígenas, dos povos afrodescendentes, das comunidades do interior, do campo, que fazem tão bem esse uso e que muitas vezes a gente desqualifica por medo ou por não querer entender o que traz de contribuição para a história do povo e para nossas comunidades.